Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre produtos notáveis. Vamos começar com o quadrado da soma. Por que quadrado da soma? Quadrado porque tem esse expoente 2 e soma porque tem o sinal de mais. Então, o que significa a gente calcular esse produto notável, esse quadrado da soma? Tá vendo que esse 2 é um expoente, ou seja, isso aqui é uma potência. Então, se fosse um número qualquer, por exemplo, 3 ao quadrado, como a gente resolveria? A gente faria 3 vezes 3, né? Repetiria duas vezes esse número aqui e faria o cálculo da multiplicação, que daria 9, certo? Então, fazer o cálculo do quadrado da soma desse produto notável nada mais é do que você calcular a potência dessa expressão, que é o x mais 2. Eu vou explicar de duas maneiras. Vou explicar a primeira maneira e a segunda maneira, que vai ser a que a gente mais vai utilizar. Vamos explicar então a primeira maneira. Na primeira maneira, nós vamos resolver da forma mais longa, ou seja, tá vendo que é x mais 2 elevado ao quadrado, ou seja, nós temos que repetir duas vezes esse x mais 2. Então, vai ficar x mais 2 vezes x mais 2, certo? E vou multiplicar normalmente. Então, primeiro eu vou ter que fazer x vezes x, que dá x ao quadrado, e x vezes mais 2, que vai dar mais 2x. Agora, precisa multiplicar com o 2 também. Então, mais 2 vezes x vai dar mais 2x. E mais 2 vezes mais 2 vai dar mais 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu só multipliquei. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Mesma coisa com o número 2, só multipliquei. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2 deu 4. O que eu posso fazer além do mais, né, da multiplicação? Tá vendo que aqui tem x e aqui também tem x? Então, a gente pode juntar esses dois termos. Então, como vai ficar? Vai ficar x ao quadrado e vai somar esses dois termos aqui. Então, vai dar mais 2 com mais 2, vai dar mais 4x, né? Que era os que a gente estava somando x com x. E o mais 4 a gente repete. E terminou. Não podemos juntar mais nada aqui, porque eles não são termos semelhantes, né? Ou seja, aqui tem x ao quadrado, aqui é só x. E aqui não tem nem x, então não posso juntar esses três. Então, essa é a nossa resposta para essa conta aqui, ó. X mais 2 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Essa é a nossa resposta. Essa é a primeira mais longa. Vou explicar agora da maneira mais curta, que é a que a gente chama de regra dos produtos notáveis. Então, vou repetir aqui o x mais 2 ao quadrado e vou utilizar a regra. Para utilizar a regra, nós vamos resolver todas as contas utilizando esse 2 que está aqui fora. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer x ao quadrado, então x ao quadrado. Vou copiar o sinal daqui do meio que é mais, daí vou fazer duas, né, por causa que esse 2 está aqui fora, duas vezes esse primeiro termo aqui que é x, vezes o segundo termo que é o 2. E no final vou fazer mais esse 2 ao quadrado. Olha como vai ficar. X ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. Aqui eu posso multiplicar. Então, vou repetir o sinal do mais. 2 vezes x dá 2x, vezes 2 vai dar 4x. Copio o sinal do mais e daí 2 ao quadrado dá 4. Tá vendo que a gente chegou na mesma resposta? Só que essa maneira aqui a gente utilizou a regra, que é quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E daí eu só efetuei as contas que precisava resolver. Tá vendo que aqui eu cheguei muito mais rápido na resposta do que aqui, né? Aqui eu precisei multiplicar tudo, para daí somar, ver o que dava para somar, sendo que aqui a gente utilizou a regra prática. Vamos fazer mais alguns exercícios utilizando a regra prática. Então, olha essa letra B. Então, vamos resolver pela regra prática. Então, como nós vamos fazer? Todas as contas a gente vai utilizar esse 2 que está aqui fora. Então, você vai fazer x ao quadrado, então x ao quadrado,
mais, que é o sinal daqui do meio, mais, daí 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então x vezes o 3, mais, daí o 3 ao quadrado. E daí é só a gente efetuar aqui as contas, então vai ficar x ao quadrado, mais, aqui você multiplica, lembra que multiplica só os números, então vai ficar 2 vezes 3, que dá 6x, copia o sinal do mais, e daí resolve o 3 ao quadrado. Lembra que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Pronto, chegamos na nossa resposta. Vamos fazer mais um exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer é 4 ao quadrado. Lembra que a gente sempre vai utilizar esse número que está aqui fora para a gente fazer a conta. Então, 4 ao quadrado, então vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, mais 2, por que é 2? Por causa do 2 está aqui fora. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, daí o quadrado do segundo termo. Então, a ao quadrado. E agora é só a gente efetuar as contas. 4 ao quadrado, lembra que é 4 vezes 4, que dá 16, mais 2 vezes 4 dá 8, então vai ficar 8a, e mais a ao quadrado, que não dá pra gente efetuar, vai ficar assim mesmo a nossa resposta. Vamos fazer mais alguns outros exercícios. Todas as contas a gente vai fazer utilizando esse 2 que está aqui fora. Então, do primeiro termo, né? O primeiro termo ao quadrado, então 2x ao quadrado. Eu vou pôr entre parênteses, porque nós vamos ter que resolver esse quadrado, tanto para o 2 quanto para o x. Tem que resolver para os dois termos aqui, para o 2 e para o x. Vou repetir o sinal do mais. Daí eu vou utilizar esse 2 aqui de novo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2x vezes o y, mais o quadrado do segundo. Então, y ao quadrado. E vamos efetuar as contas. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E x ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. Repete o sinal do mais. 2 vezes 2 dá 4. E o x vezes y fica só indicado aqui essa conta. xy. Mais o y ao quadrado, que não dá pra gente efetuar mais nada. Olha a letra E. Lembra que a gente sempre vai utilizar esse 2 que está aqui fora. Então, vai fazer 4a ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 4a vezes o 2, mais o quadrado do segundo. E agora é só você efetuar as contas que precisa efetuar. Então, lembra que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16, e o a ao quadrado fica indicado. Mais 2 vezes 4 dá 8, vezes 2 dá 16a, mais 2 ao quadrado dá 4. Último exemplo, x, né, lembra que é o quadrado do primeiro, então x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Porque o termo já é x ao quadrado, e o 2 aqui de fora a gente só repetiu aqui. Mais, que é da regrinha, 2 vezes esse primeiro vezes o segundo, então x ao quadrado vezes o y ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Então, y ao quadrado elevado ao quadrado. Como que vai ficar nesse caso? Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2 vai ficar 4. Mas aqui só vai ficar indicado. Por que aqui a gente não pode somar, né, os expoentes? Porque as letras são diferentes, certo? Então, vai ficar só assim mesmo. E mais, e aqui também, expoentes com expoente, a gente multiplica. Então, vai ficar assim. Essa regrinha aqui, que eu acabei de utilizar nesses últimos exemplos, são pela regra. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu não quiser fazer pela regra, e for fazer, por exemplo, né, pela distributiva, por exemplo, aqui essa letra D, 2x mais y vezes 2x mais y, e multiplicar tudo, também vai chegar na mesma resposta. A gente só utiliza a regra para facilitar as nossas contas e ganhar tempo, né? Que dessa maneira aqui, distribuindo tudo, multiplicando tudo, leva um pouquinho mais de tempo do que utilizando essa regra prática que a gente acabou de conversar. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais. Tchau!